O irmão está lembrando, primeiramente, boa noite, né? O irmão está lembrando que as crianças podem se retirar para o culto infantil. As crianças até os 18 anos, não, até 8 anos, podem se retirar, se quiserem, para o culto infantil. Queridos, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Meu nariz começou a ficar ruim agora, eu tenho rinite. E quando a máscara, para mim, tem esse problema, né? Eu dei a ideia já de fazer e fabricar uma máscara à base de loratadina. Ia resolver de um lado e atrapalhar de outro, né? Estaria como aqui também, falando com os irmãos. Mas fiquem despreocupados. Quem me conhece sabe que todo dia é isso. Quem tem rinite sabe também que é assim, né? Eu costumo falar para minha esposa que eu tenho alergia a acordar. Muitas das vezes quem me acorda é meu nariz. Antes de eu querer acordar antes da hora, já estou... Mas é uma bênção. Como eu disse, é uma alegria, um privilégio para mim estar aqui com os irmãos. Minha esposa está comigo. A Ana Júlia está aí também com ela. E alguns irmãos da nossa igreja estão aqui também, nos acompanhando, nos dando essa felicidade. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Ageu. Existe um livro na tua Bíblia chamado Ageu. Se você não sabe, eu vou te contar essa noite. A primeira revelação da noite é essa. Existe um livro na Bíblia chamado Ageu. Quem usa a Bíblia pelo aplicativo acha muito fácil, né? Tira onda, né? Agora nós, meros mortais, a gente fica folheando esses profetas pequenos. E quando você passa de um para outro, está em Malaquias já. Aí voltou para Oséias. Procurou novamente, voltou em Malaquias. A gente só sabe que de Malaquias não pode passar, mas onde se encontram esses homens é uma dificuldade. Mas eu espero você encontrar. Essa água é minha, para mim? Nós iremos fazer um panorama do livro do profeta Ageu, mas inicialmente iremos ler somente os 2 primeiros versículos. Então, capítulo 1, versículo 1 e 2, do pequeno profeta Ageu. É uma exposição, mas com título. O título, para você que gosta de anotar, é Reconstruam Suas Vidas com Deus. Ageu, capítulo 1. Vou ler somente os 2 primeiros versículos, mas os irmãos permanecem com a Bíblia aberta em Ageu. Queremos ler outros textos, outros pontos durante a mensagem. Ageu 1, 1 e 2 diz assim: No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vamos somente por aqui? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós clamamos agora por Tua intervenção em nossas vidas. Que o Espírito Santo venha nos dar a iluminação necessária para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Escrituras. Se o Espírito Santo não trabalhar em minha vida nesse momento, eu falarei em vão. Se o Espírito Santo não trabalhar na vida dos meus irmãos, eles ouvirão também em vão. Necessitamos do esclarecimento, necessitamos que o Espírito Santo venha nos dar luz nesse momento, somente pelo poder, somente pelo milagre da atuação do Santo Espírito, sua igreja será mais uma vez edificada nessa noite, ó Pai. Clamamos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender as profecias de Ageu, precisamos voltar ao tempo. Nos dias que o Senhor fez uma aliança com Abraão, e a principal promessa do Senhor a Abraão foi que os seus descendentes seriam grandes na terra, seria uma nação poderosa e muito abençoada.
Disso nós lembramos muito bem. O Senhor não prometeu somente a multiplicação da descendência de Abraão, mas prometeu também uma terra, já que nós sabemos que um povo sem uma terra não é bem uma nação. Para se consolidar uma nação, para se organizar uma nação, necessita de dois elementos principais inicialmente: o povo e o território. O Senhor não prometeu a Abraão somente um grande povo, inúmeros filhos, inúmeros descendentes, mas o Senhor prometeu a Abraão também que lhe daria uma terra abençoada, e assim o Senhor fez. Os descendentes de Abraão tornaram-se o povo hebreu. E quando o Senhor conduz o povo hebreu, depois de um período de escravidão, pelo deserto até entrar na terra prometida, eles tomam posse da terra de Canaã. Aí então, o povo hebreu, de posse de um território chamado Canaã, formaram uma nação chamada Israel. Uma nação forte e abençoada, porque o Senhor a abençoava. Uma nação que não tinha condição alguma de ser poderosa na terra, mas tornou-se poderosa na terra porque o Senhor a fez assim. Pelo contrário, se compararmos o povo que entrou em Canaã com os povos que já habitavam em Canaã e com os povos das nações vizinhas, Israel era pequeno, era fraco, não tinha um forte exército, mas o Senhor sempre operou milagre para transformar aquela multidão de ex-escravos em uma nação forte e poderosa, e isso o Senhor fez. O Senhor fez isso porque ele tinha uma aliança com aquele povo. Ele firmou uma aliança com Abraão. E nós iremos observar que a aliança do Senhor, ou o pacto de Deus, é o pano de fundo de toda a história cristã, de toda a história de relacionamento de Deus com os homens, de toda a história bíblica, seja no Antigo Testamento ou no Novo. O pano de fundo é a aliança, é o pacto que o Senhor fez com o seu povo. Mas essa aliança ela não era incondicional, como nenhuma aliança é incondicional. A aliança, como nós sabemos, é um acordo entre duas ou mais partes, em que todas as partes têm suas obrigações, têm os seus direitos, têm os seus desafios. A aliança é um pacto feito por duas ou mais pessoas, por duas ou mais nações, em que todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo tem a sua parte, suas obrigações nessa aliança. O livro de Levítico, que é o livro da lei, é nele que encontramos o Senhor passando toda a lei para o povo. E quando o Senhor transmitia ao povo os seus mandamentos, em dado momento Deus fez uma pausa para novamente tratar da aliança e os termos dessa aliança. Levítico capítulo 26, eu vou ler para os irmãos. Capítulo 26, eu vou ler do verso 3 ao 4, depois do versículo 6, algumas partes do capítulo 26 de Levítico, está assim na versão NVI. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua casa. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. É a aliança do Senhor com seus filhos. Porém, aqui mesmo em Levítico, o Senhor deixou claro o que aconteceria se o povo não fosse fiel a essa aliança. Olha a sequência desse texto, Levítico 26, a partir do versículo 14. Mas, se vocês não ouvirem, não colocarem em prática todos esses mandamentos,
e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarei de colocar em prática de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, preste atenção nisso. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, e os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. São os termos da aliança, de forma clara, de forma que todo mundo entendeu. Do mais velho em Israel ao mais novo, entendeu exatamente o que aconteceria com eles, a partir dessa aliança que eles fizeram com o Senhor, ou que o Senhor fez com eles. Percebam, irmãos, que as promessas de paz, abundância, prosperidade, saúde, estavam diretamente condicionadas à obediência aos mandamentos e aos decretos de Deus, ou seja, eles seriam abençoados enquanto obedecessem. Mais tarde, quando o rei Salomão inaugurava o templo que ele tinha erguido para o Senhor, o próprio Senhor apareceu a Salomão e ratificou os termos dessa aliança firmada lá no deserto. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, do verso 4 ao 7, diz assim: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Mas tem outro lado dessa aliança que o Senhor fez com Salomão. Prosseguindo ainda, no versículo 6 de 1 Reis 9, diz assim: porém, novamente um porém, da mesma forma que aconteceu no deserto, tem o porém, o contudo, o entretanto. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. Preste atenção. E a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. O Senhor prometendo que se eles não fossem fiéis ao termo da aliança, se eles optassem em descumprir, em desobedecer ao Senhor, não apenas o Senhor os arrancaria da terra que o próprio Senhor os deu, como também aquele templo que o Senhor estava recebendo para a sua adoração seria também desprezado pelo próprio Deus. O final do texto diz que Israel se tornaria provérbio, ou seja, motivo de piada. Israel passaria a ser piada para todas as nações. Irmãos, observem que o Senhor deixa claro o que faria com o povo em caso de obediência, mas é de assustar o que o Senhor disse que faria em caso de desobediência. No verso 7, o Senhor garantiu que em caso de desobediência, o Senhor os eliminaria da terra santa. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: foi eu que dei essa terra a vocês, mas eu as tiro na hora que eu quiser ou na hora que vocês desobedecerem. Não havia nada pior para o povo do que pensar na possibilidade de perder a terra santa, de ter que abandonar a terra santa, de ser expulso de Canaã. Uma terra que foi prometida ao pai Abraão, o Senhor deu ao pai Abraão. Eles esperaram quanto tempo para receber essa herança? Só no Egito, eles ficaram 500 anos no Egito. Caminharam, peregrinaram pelo deserto. Ao entrar em Canaã, ao atravessar o Rio Jordão, tiveram que expulsar todos os habitantes que tinham invadido, que habitavam em Canaã. Agora vem o Senhor e diz que em caso de desobediência, eles seriam desterrados.
Eles seriam arrancados da terra. A notícia triste é que, apesar de todos os alertas dados por Deus, apesar de todas as maravilhas, os milagres que o Senhor fez em Israel, apesar do Senhor ter cumprido cada uma de suas promessas que ele fez em sua aliança, apesar do Senhor ser extremamente fiel em sua parte na aliança, o povo de Deus teimava em ser infiel, teimava em quebrar sua parte. Desde sempre, na primeira oportunidade que eles tinham, o povo se desviava do Senhor. Nós podemos resumir a história do povo de Deus em apenas 2 palavras: ingratidão e infidelidade. Essas são as marcas do povo de Deus no passado. Só no passado? Vamos prosseguir. Ingratidão, pois eles sistematicamente se esqueciam de tudo o que o Senhor fazia por eles e fez por eles ao longo da história. E infidelidade, porque sistematicamente também, sempre que eles tinham oportunidade, eles se prostravam na frente do primeiro boneco que colocavam em sua direção. Não havia escrúpulos, não havia vergonha. Na primeira oportunidade que tinha, abandonavam o Senhor. Por várias vezes o Senhor acusa Israel de prostituição. Não tem nada a ver com imoralidade sexual, tem a ver com essa infidelidade espiritual de seguir, de se prostrar, de adorar outros deuses. Conforme os anos passavam, tudo isso só piorava. A iniquidade do povo piorava. Por isso o Senhor levantou os profetas. Sempre que o rei falhava na sua missão de conduzir o povo, sempre que o sacerdote falhava em sua missão de ensinar o povo, o Senhor levantava esses santos homens, os profetas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, além dos grandes Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, entre tantos outros que não têm um livro nas Escrituras Sagradas, mas que passaram pela história do povo de Deus. Todos eles tinham a mesma mensagem. Todos eles voltavam-se para o povo e diziam: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se, inclusive, principalmente, de quebrarem a parte de vocês na aliança, no pacto que o Senhor firmou com o povo. Os profetas não tinham outra mensagem. Os profetas não tinham outra mensagem senão essa. Era lembrá-los da aliança do Senhor. Lembrá-los da aliança do Senhor. Mas mesmo a mensagem de todos os profetas não foram suficientes. Ainda assim, o povo se desviou e de forma irremediável, digamos assim. O resultado, irmãos, foi que chegou o dia que o Senhor cumpriu a promessa que ele fez lá no deserto ainda, lembra? E depois ratificou a Salomão. Chegou o dia que o Senhor permitiu que homens ímpios, que uma nação opressora, pior do que Israel, invadisse o reino de Israel, invadisse a cidade santa, não apenas destruísse a cidade santa, mas destruísse também o templo do Senhor que estava erguido. A cidade foi destruída, os muros foram destruídos, o templo foi destruído, porém antes foi profanado. Roubaram os utensílios que servia para a casa do Senhor, para o culto ao Senhor. Invadiram e ofereceram um culto estranho a deuses pagãos dentro do templo do Senhor. Mas antes disso, reis de Israel já tinham oferecido holocausto, sacrifício a Deus pagão dentro do templo do Senhor. Então chegou o tempo que o dia que o Senhor visitou Israel, visitou Judá com seu juízo. Permitiu que todos fossem destruídos, que tudo fosse destruído, que o templo fosse destruído, e o povo foi da forma que o Senhor disse. O povo foi desterrado, o povo foi arrancado de sua terra e deportado para a Babilônia. Um dia terrível, um dia de dor, um dia de vergonha, mas apenas era o início das dores. Na Babilônia eles passaram aproximadamente 70 anos, muitos dos quais lembrando com saudade do que ficou para trás, lembrando da cidade santa, lembrando do templo do Senhor, da glória do Senhor que habitava naquele templo.
lembrando dos cultos, lembrando como o Senhor falava com o seu povo, lembrando de como eles eram um povo vitorioso, como o Senhor tinha dado vitória durante todos esses anos, porém eles estavam agora na Babilônia envergonhados, 70 anos de dor, 70 anos de tristeza, mas sobretudo 70 anos de vergonha. Por quê? Porque não guardaram a aliança que eles tinham com o Senhor. Quebraram a sua parte na aliança. Mas depois que passou todo esse tempo, foi depois do cativeiro, depois que tiveram um fim, esses dias tão tristes, passado o tempo estipulado por Deus, o próprio rei liberou o povo para voltar à Terra Santa, para voltarem a Jerusalém. O próprio rei pagão deu ordens para que o povo voltassem a Jerusalém e reconstruísse a casa do Senhor. O próprio rei pagão fez isso. Foi depois do cativeiro, depois que o povo retornou para a Terra Santa, que o Senhor levantou o profeta Ageu. O Senhor levanta Ageu nesse contexto, no contexto de reconstrução, no contexto de um recomeço. Você já passou por um recomeço? Já passou por uma reconstrução? Você já teve que começar tudo de novo? Pois pensem agora no povo voltando. Muitos deles nunca tinham pisado em Jerusalém. Quantos nasceram em Jerusalém, nasceram lá na Babilônia? Conheciam Jerusalém de ouvir falar, das histórias que os pais contavam, que os avós contavam. Poucos deles tinham visto a glória do grande templo de Salomão e como o Senhor manifestava a sua glória naquele templo. Poucos deles tinham vivido no auge, no apogeu da cidade santa, mas agora eles estavam de volta e tudo que eles encontraram foi destruição. Destruição. Uma cidade destruída. Os muros destruídos. Um templo destruído. Nem sinal do que tinha sido antes. Então eles começam a reconstruir as suas vidas, eles começam a se estabelecer na terra, as famílias estavam reconstruindo suas casas, ou obviamente construindo novas casas. Aos poucos a vida social de Israel retornava à normalidade, havia uma pequena crise econômica, mas porque as chuvas não estavam caindo de forma suficiente para uma boa colheita, mas com tudo isso as famílias estavam prosperando, estavam investindo pesado na reconstrução de suas grandes casas. Todos os recursos das famílias eram investidos na construção de grandes e lindas casas. Já havia comércio, pavimentação, lojas. Os judeus estavam se reerguendo e reconstruindo suas vidas, mas havia um problema muito grave. No meio de toda essa onda de reconstrução, no meio de todo esse movimento de recomeço, no meio das famílias, cada uma reconstruindo suas vidas e suas casas e suas histórias, o templo do Senhor estava abandonado do jeito que tinha ficado há 70 anos atrás. Cada família se preocupou em erguer a sua própria casa. Cada família investiu tudo que tinha nos seus próprios interesses. E os interesses de Deus foram deixados para trás. Os interesses de Deus foram abandonados. O rei pagão tinha decretado que era para o povo voltar para a cidade santa, em primeiro lugar, erguer a casa do Senhor. Mas ao chegar na Terra Santa, eles esqueceram disso. E para os que acham que o Senhor não se importa com o lugar de culto, eu vos apresento as profecias de Ageu. Vamos ao texto lido? O Senhor acusa seu povo de inventarem desculpas para não cuidarem do templo. Olha só, o versículo 2, aqui do capítulo 1. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Preste atenção. Os judeus faziam um cálculo estranho, baseado em profecias antigas,
para afirmarem que ainda não estava no tempo de reconstruir o templo. Mas isso era apenas um pretexto. Na verdade, eles não se importavam mais com o templo do Senhor. E inventavam essa desculpa. Olha só, a gente fez aqui um cálculo, a gente olhou para a profecia 70 semanas de Daniel, e 9 fora, e a hipotenusa, não sei o que. Não está na época da gente reconstruir o templo. Não está na época. O Senhor denunciou que aqueles homens só pensavam neles e esqueciam de Deus. O versículo 3 e 4 do capítulo 1. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha a pergunta de Deus. Nesse ponto, o Senhor usa de ironia para responder ao povo. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo o seguinte: quer dizer que não é tempo de vocês reconstruírem a minha casa, mas é tempo de vocês reconstruírem a casa de vocês. A ironia é que eles não podiam reconstruir a casa de Deus, mas construíam para si o que o Senhor chamou de casas apaineladas, ou seja, casas de fino acabamento. Eles estavam construindo casas de fino acabamento. E a casa do Senhor estava em ruínas. O que estava acontecendo, irmãos, nos dias de Ageu era terrível. Os homens só se preocupavam com suas vidas particulares e esqueciam dos interesses de Deus. A denúncia do profeta era que havia em Jerusalém pessoas com boas condições que poderiam envolver-se com a construção da casa de Deus, mas que só pensavam em suas próprias casas, em seus projetos pessoais e em mais nada. O Senhor dá um conselho que poderia fazer toda a diferença para aquele povo. Olha o versículo 5 do capítulo 1. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. É o primeiro conselho de Deus. O conselho do Senhor era para que o povo olhasse para a própria história, para lembrar de tudo que o Senhor, que eles já sofreram por terem desprezado o Senhor. Considerar o passado também serviria para que Israel lembrasse das maravilhas, das maravilhosas obras de Deus ao longo da caminhada. Se eles considerassem o passado, eles chegariam à conclusão que Deus sempre foi bondoso, generoso, misericordioso, um verdadeiro pai para a nação. Considerai o vosso passado na hora de definir a vossa prioridade. É isso que Deus está dizendo ao povo. Irmão, isso vai para além da construção do templo. O grande problema, vamos falar a verdade aqui, não era a construção do templo. Não era. A grande questão era o desprezo pela vontade de Deus, pelas coisas de Deus. Que naquele caso estava se materializando no desprezo pela construção do templo. Mas a grande denúncia do profeta Ageu é que aqueles homens estavam vivendo como se Deus não existisse, buscando suas próprias realizações, como se a vontade de Deus não existisse, ignorando por completo quais eram os planos de Deus. A seguir, o Senhor revelou que eles ainda estavam debaixo de maldição e nem percebiam isso. Ao versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr-lhe um saquetel furado. Versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, olha Deus falando. Está falando que o povo trabalhava esperando uma boa paga, um bom pagamento, mas quando recebia um salário pequeno. Mas quando trazia para casa mesmo esse salário pequeno, olha o que diz o versículo 9. Eu, com um assopro, dissipei. É Deus dizendo isso. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Versículo 10. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes,
sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O povo de Deus ainda estava debaixo de maldição, porque apesar de terem voltado para a Terra Santa, ainda não estavam vivendo em obediência a Deus. E o que o Senhor estava dizendo era: vocês não percebem que viver somente para vocês está atrasando a vida de vocês mesmos. Lembra da aliança? Lembra da aliança? Uma promessa de abundância, se obedecessem os mandamentos. Então o Senhor dá uma ordem simples. Versículo 8, aqui do capítulo 1. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A ordem do Senhor é simples. O Senhor sabia que para resolver aquele problema não precisava de grandes movimentos, de grandes agendas, de muita reunião. É simplesmente: edifica a casa. Pega o material e edifica a minha casa. Perceba como o Senhor dá uma solução simples para as dificuldades que o povo atravessa. Em outras palavras, cuide do que é meu e eu cuido do que é de vocês. O povo responde, graças a Deus. Versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Olha só que maravilha aqui. O Senhor levanta um profeta para corrigir o povo, para exortar o povo. E o próprio Senhor envia o Espírito Santo para que o povo responda de forma positiva. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao ouvirem as palavras de Deus, todo o povo obedeceu. Deixaram o que estavam fazendo, deixaram um tempo de lado, por um breve momento, suas próprias construções e se envolveram naquilo que o Senhor desejava que eles fizessem. Não se espera outra coisa do povo de Deus, senão obediência ao ouvir a voz do Senhor. E esse é um dos poucos momentos que Israel responde dessa forma, né? Ouviu e obedeceu. Aleluia. No capítulo 2, encontramos palavras de promessa em relação ao templo. Mas antes da promessa, o que encontramos é um forte sentimento de decepção. Os judeus olhavam para o templo que tinham acabado de construir, um templo pequeno, modesto, simples, nem de longe comparável ao grande e magnífico templo que havia sido construído por Salomão. O orgulho dos habitantes de Jerusalém era o templo de Salomão, mas o que eles viam agora era um pequeno templo, um templo humilde. Mesmo com todo o povo se reunindo e cooperando, ajudando, o templo não passava longe do templo de Salomão. Era uma casa simples, uma construção simples, muito simples, mas da forma que o Senhor ordenou. O Senhor percebeu essa frustração no coração do povo e falou com o povo no capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha só. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ou seja, os mais velhos que tinham voltado da Babilônia lembravam de como era esse templo antes. Por isso o Senhor faz essa pergunta. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa em sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O Senhor fala diretamente aos mais velhos, que viram a glória daquele povo, que conheceram o templo anterior e que sabiam que o templo construído por eles nem se comparava. Decepções, irmãos, preste atenção. Decepções têm o poder de nos paralisar. Mas para que a decepção com um templo humilde não paralisasse o povo, o Senhor lhes dá duas ordens. Duas ordens que servem para a gente também. Olha o versículo 4 do capítulo 2. Só que a gente encontra a primeira ordem repetida 3 vezes. Ora, pois, sê forte, Zorobabel.
Diz o Senhor: sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte. A primeira ordem que o Senhor dá ao povo é essa: sejam fortes. Aqui ser forte não é um conselho, irmãos. Não é uma sugestão de Deus. Ser forte não é uma opção que o Senhor dá ao seu povo. Ser forte é uma ordem. Já perceberam isso? O Senhor não está chegando para o povo como nós chegamos para os nossos amigos, né? Você tem que ser forte numa hora dessa, né? Procure ser forte no momento desse. É a ordem de Deus. A mesma ordem que anos e anos antes o Senhor tinha dado a Josué. Exatamente no momento que Josué estava assumindo o seu ministério. Josué tinha a missão dificílima de substituir o grande líder Moisés, atravessar o Rio Jordão e entrar com o povo na Terra Santa. Só isso que ele precisava fazer. Estava atemorizado, porque eu e você estaremos atemorizados também. E o Senhor chega para Josué e dá essa ordem. Não é um conselho. A gente que lê de forma de conselho, né? A gente lê como se fosse um conselho de Deus, uma ideia. Se você for forte, tudo lhe vai bem. Mas não é isso. O Senhor deu uma ordem a Josué. E aqui está dando uma ordem ao povo: sejam fortes. Mas ser forte não é a única ordem nesse versículo. Para que a frustração não se transformasse em um monstro paralisante, o Senhor dá outra ordem. Olha o versículo inteiro. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Trabalhar, irmãos, é a segunda ordem, aponta para a necessidade do povo prosseguir fazendo a obra de Deus, cuidando do templo, cuidando uns dos outros. Aquele templo era um templo pequeno, mas era o que eles tinham condições de fazer, e eles não poderiam falhar, eles não poderiam parar. Por isso que o Senhor lhes dá essas duas ordens: sejam fortes, mas também trabalhai. O segredo é trabalhar. Para muitas coisas, o segredo é trabalhar. Pastor Jonas Madureira contando um testemunho, algo que aconteceu com o pastor Shed. Alguém chegou para o pastor Shed e perguntou: mas, pastor, como que o senhor consegue ser tão erudito, né, tão poderoso nas palavras, e prega tão bem, ensina com tanta autoridade, fala como quem entende de verdade o que está dizendo? Quem conheceu o Shed, né? Quem conheceu o pastor Shed sabe que o pastor Jeremias Pereira diz que só ele ficar em pé já é um sermão. Todo mundo já fica edificado. Ele ficava em pé, já era um sermão. Aí todo mundo esperou, o pastor Shed respondeu o seguinte: eu oro 3 vezes por dia, jejum 20 vezes por semana, eu leio a Bíblia toda, todo ano. Não. O pastor Shed respondeu o seguinte: trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho e trabalho. O segredo dele era o trabalho. E o Senhor dá ao povo também essa possibilidade não, essa ordem, esse escape. Mas se vocês forem fortes e se vocês trabalharem, tudo pode mudar. Mas precisamos observar, olha só, o que garantia a vitória sobre a decepção não seria nem a força, nem o trabalho do povo. Eles tinham que ser fortes e trabalhar. Mas não era isso que garantia a vitória deles. O que garantia a vitória deles era a presença do Senhor. O texto completo é assim: ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A ordem era para que o povo fosse forte e trabalhasse, mas nem toda a força do mundo, nem todo o trabalho do mundo pode garantir nada para nossas vidas, mas a presença do Senhor pode. A presença do Senhor pode. Agora sim vem uma promessa grande aqui no livro de Ageu. No versículo 9 aqui do capítulo 2, está escrito assim: depois do Senhor mandar o povo ser forte e trabalhar, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Essa promessa você conhecia, não é verdade?
Provavelmente essa é a única frase conhecida do livro de Ageu. Muito conhecida, muito cantada, mas muito mal entendida. Usa-se essa frase para falar de prosperidade, para falar de crescimento econômico, de vitória financeira, de um casamento feliz. Usa-se muito essa frase para falar de crescimento físico e numérico da igreja, mas não é nada disso. Não é nada disso. Essa interpretação estranha é porque séculos mais tarde, quando Herodes era governador da Palestina, ele mandou construir, de fato, um grande templo no lugar desse templo humilde. Herodes mandou construir um templo magnífico, uma obra tão grande que nos dias de Jesus ainda não estava pronta. Provavelmente maior, melhor, mais magnífica do que o templo de Salomão era o templo de Herodes. Mas, irmãos, o profeta Ageu, ou Deus aqui, através do profeta Ageu, não poderia estar se referindo a um templo erguido por um pagão na Terra Santa. E não poderia estar se referindo também a um templo de Herodes, porque 6 anos depois que ele foi construído, ele foi destruído. Então não poderia ser. O Senhor não poderia estar se referindo a esse templo. Se observarmos bem, antes de prometer que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, o profeta citou eventos apocalípticos, aqui no capítulo 2. Eventos que acontecerão somente nos últimos dias, em que se manifestará aquele que é o verdadeiro templo de Deus. O único templo em que sua glória durará para sempre, por toda a eternidade. Então essa profecia de Ageu só se cumprirá definitivamente, em sua totalidade, no retorno de Cristo, o santuário perfeito e eterno de Deus. Aí sim, a glória não só será maior do que a da primeira, mas será para sempre. Será uma glória eterna, uma glória sem fim. Então vamos parar de usar esse versículo para falar de prosperidade, de crescimento, de vitória, de casamento feliz. Isso tudo o Senhor pode nos dar sim, porque Ele é misericordioso, mas não é isso que está dizendo aqui. O Senhor estava falando de uma morada eterna, de uma glória eterna, reservada para os seus filhos. É como se o Senhor falasse para Israel o seguinte: fica triste não. Não se desanimem, porque esse templo não vai ser o último. Há uma habitação maior, melhor, eterna, onde vocês verão a glória do Senhor da forma que a glória é, onde não precisará nem do sol. A Bíblia diz que a glória do Cordeiro ilumina a cidade. Esse sim é o templo que nós esperamos. Depois disso, o livro de Ageu segue com mais condenações contra a infidelidade, seguindo para o final para algumas promessas para o governador, e assim Ageu termina a sua profecia. A doutrina mais importante que encontramos nesse livro, sem dúvida, é a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. A doutrina da aliança nos lembra que o Senhor, desde o Éden, se relaciona com seu povo através de alianças. O Senhor fez uma aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Deus fez uma aliança com Israel no passado, e o Senhor nunca falhou em suas alianças. Ele sempre cumpriu sua parte na aliança. Mas o Senhor levantou o profeta Ageu para fazer uma denúncia grave. O povo da aliança estava esquecendo da aliança. O povo da aliança, que acabara de chegar do castigo porque esqueciam da aliança, já estavam esquecendo da aliança. A aliança que temos com o Senhor nos lembra que nós não vivemos para nós mesmos. Insistentemente temos esgotado nossas forças, desenvolvendo um estilo de vida como se não houvesse um Deus acima de nós. Um filho de Deus não vive para si. Romanos capítulo 14, versículo 8, diz que porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. O servo de Deus não vive para si, nem morre para si. A gente não vive para a gente. A gente não vive para realizar os nossos sonhos, nossos projetos. Fazemos essas coisas, mas não é para isso que nós vivemos. O mais espantoso aqui no livro de Ageu, como eu disse, é que o povo tinha acabado de voltar para o cativeiro.
70 anos em cativeiro justamente por terem sido infiéis à aliança, mas o primeiro erro deles ao voltarem à Terra Santa foi esquecerem da aliança, o que aponta para outra doutrina importante, que é a doutrina da incapacidade humana de se manter fiel. Se não for o Senhor sustentando nossos passos, nós caímos em cada passo. Em cada passo. Mas graças a Deus em Ageu também tem evangelho. Ele aponta para Jesus. E nesse ponto que ele aponta para Cristo, pois como o homem foi incapaz de manter-se fiel e cumprir sua parte na aliança, como o homem quebrou todas as alianças com o Senhor, e como o Senhor sabe que ainda que ele fizesse 1000 alianças conosco, nós quebraríamos todas elas, então o soberano Deus, o Pai de amor, nos propôs uma nova aliança. Uma aliança agora infalível, uma aliança eterna. E por que a aliança da graça ela é infalível? Porque ela não depende mais da gente. Ela não depende mais de nós cumprirmos a nossa parte na aliança. Preste atenção, isso aqui pode ser revelador. A aliança da graça é diferente, porque é firmada com Deus e o povo, sim, mas em especial, em primeiro lugar, a aliança da graça é firmada entre o Deus Pai e o Deus Filho. O Deus Filho toma o nosso lugar na aliança. O Deus Filho toma a nossa parte na aliança, paga o nosso preço na aliança. E agora nós temos um pacto, um relacionamento com Deus, que não dependem mais de nossa obediência aos mandamentos. Que loucura é essa? A loucura é que hoje nós nos esforçamos para obedecer os mandamentos, para honrar os estatutos, para viver de modo digno do Senhor, como gratidão por tudo que Ele fez em nossa vida, não mais para adquirirmos algo do Senhor, porque não precisamos mais disso. Hoje a nossa forma de vida santa, e precisamos desenvolver uma forma de vida santa, é para glorificar a Deus e não mais para fazer a nossa parte. Não existe mais isso, graças a Deus, porque toda vez que havia dependência do homem fazer a sua parte, o homem falhou em fazer a sua parte. Nós falharíamos também. Já tínhamos falhado há muito tempo. Aí o Senhor Jesus toma a nossa parte, o nosso lugar na aliança. Ele faz uma aliança com o Pai. Tem como dar errado essa aliança agora? De um lado está o Pai. Do outro lado está um Filho. O Pai eterno e o Filho eterno entrando em um acordo para que chegasse ao fim esse ciclo de exortação, arrependimento, pecado, punição, arrependimento, pecado, punição, para que chegasse ao fim esse ciclo. O Filho tomou o nosso lugar, pagou o nosso preço, sofreu as nossas dores, levou a nossa cruz, e a aliança está firmada para sempre. Graças a Deus. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi tudo perdoado, a dívida foi quitada, e nos rendemos agora ao Senhor. Eu preciso terminar com algumas aplicações práticas para a nossa vida, para você colocar em prática durante essa semana. A primeira é que a correria de todos os dias, as infindáveis demandas da vida, os boletos bancários, os projetos pessoais, tudo isso faz com que os filhos de Deus, homens e mulheres, que o Senhor tem abençoado por toda a história, passem a desenvolver uma vida longe do Senhor e longe de sua vontade. Como se o Senhor não existisse. Talvez o maior perigo de viver ignorando o Senhor é quando tudo começa a dar certo, não é verdade? Os nossos sonhos começam a se realizar, pois uma vida tranquila e de realizações pode nos levar a nos esquecer da nossa aliança com o Senhor, que nós temos um Deus sobre nós. O livro de Eclesiastes diz que devemos nos lembrar do Senhor o mais cedo possível, ou então nos dias da mocidade, para que não chegue outros dias que a gente se arrependa, que a gente olhe para a nossa história e chegue à conclusão de que não valeu de nada. É o conselho que nos dá o livro de Eclesiastes.
Imagina que tipo de tristeza deve ser ao olharmos para a nossa história e concluirmos que servimos a tudo e a todos, menos aos propósitos de Deus. Imagina que terrível dor deve sentir aquele filho de Deus que olha para a própria história e percebe que foi um inútil, foi um vitorioso aos olhos do mundo, realizou todos os seus projetos, mas foi inútil ao projeto de Deus aqui na terra. Uma tristeza. E por fim, saber que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel e manterá a sua aliança que fez conosco na cruz, não deve nos fazer relaxar em nossa busca por santidade pessoal. Na verdade, esse conhecimento deve nos conduzir à busca por aperfeiçoamento diário, movido agora não por medo nem por obrigação, mas por amor àquele que fez conosco tão maravilhosa aliança. Que nós não sejamos como nossos irmãos do passado. Que nós não andemos desprezando o propósito de Deus, a obra do Senhor, a vontade de Deus em nossa vida, os planos de Deus, em busca apenas de autorrealização. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nos arrependamos desses pecados e que Ele mude a nossa vida para sempre. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós queremos primeiramente te agradecer por Tua palavra. Tua palavra que falou conosco nessa noite de forma dura, mas amorosa ao mesmo tempo, pois Suas palavras são poderosas para quebrar barreiras, mas consolar o nosso coração. Nós queremos, Pai, em primeiro lugar, nos arrepender de cada momento de nossa vida que colocamos os nossos projetos pessoais acima de Sua vontade. Queremos nos arrepender, Pai, de cada momento que nós negligenciamos a Sua vontade ou sequer buscamos saber qual era a Sua vontade para a nossa vida. Pai, nós temos vergonha desses momentos. Temos vergonha, mas nós reconhecemos que ainda andamos assim muitas vezes. Muitas vezes não consultamos ao Senhor, não nos importamos com a Sua vontade quando colocamos em prática cada um de nossos projetos. Nos perdoa, Pai. Mas que a Tua palavra também encontre morada em nosso coração ao ponto de nos transformar. Desejamos, a partir de hoje, nos lembrar sempre da aliança que o Senhor tem conosco. Sermos gratos por essa aliança e vivermos de modo digno, Pai. Louvarmos ao nosso Senhor Jesus e honrá-lo, servi-lo de forma completa por Ele ter ocupado o nosso lugar na cruz do Calvário e na aliança contigo. Que a Tua palavra seja gravada em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.